Meu nome é Onabi Axé, esse nome significa nascido no caminho do Axé. Eu sou Ogã e Alabê da comunidade de Axé, Manjaume Olodô. Também sou Aluponã. Vou fazer uma pequena descrição. Sou um homem negro, de pele escura, de cabelos pretos, olhos pretos, estatura 1,77, tenho 85 quilos, estou vestindo uma camisa preta, eu uso um ilequé, que é uma guia para bará, e visto uma calça jeans azul. E a intenção hoje é a gente falar sobre o mito da criação, né? Aí a gente parte dos pressupostos civilizatórios de matriz africana, né? Baseados ali na cosmopercepção nigeriana. Então o mito da criação vai pensar a nossa essência a partir da criação do Aie, num primeiro momento, onde Olodumare, né, o deus criador dos Yorubás, determina ao Batalá que seja criado o espaço onde os Araie, onde os seres vivos iriam habitar. O Batalá, muito empolgado com a missão, ele vai de imediato para o cumprimento dessa missão. E no caminho ele encontra com Exu, que é o Senhor dos Caminhos, aquele que está em todos os lugares, o Críaco, né? E Exu adverte ele, dizendo que ele precisava consultar Ifá, porque certamente se ele não fizesse isso ele teria problemas no caminho. Mas ele, muito empolgado com a missão, acaba não dando atenção aos conselhos do irmão. E vai em busca do objetivo do cumprimento da missão. Só que no caminho ele acaba tendo problemas, porque ele acaba não juntando tudo aquilo que ele precisava para cumprir a missão durante a viagem. E durante a viagem ele, com muita sede já, ele passa por um povoado e eles oferecem água e ele, né, muito empolgado, não quis parar para não perder tempo. Só que a caminhada era longa, né? E aí até que um momento ele não aguenta mais e ele para no pé de um igiopê, que é uma bananeira, um coqueiro, né? Que a gente conhece aqui no Brasil como dendenzeiro. E ele fura o tronco dessa árvore e bebe, né, do líquido que essa árvore dispõe. E ao saciar sua sede ele pega no sono, né? Passando algum tempo, Olodumare lembra que tinha esquecido de botar no saco da criação, que deu para o Batalá, a terra, talvez o elemento mais importante, né? E pede ao Dudua, o Dudu é um dos 3 filhos, né, de Olodumare, um dos 3 primeiros filhos de Olodumare. Primeiro é o Batalá, segundo é o Dudu e terceiro é Exu, que é a terceira cabeça, né? O Igbaquetá. Feito isso, ele pede para que o Dudu vá ao encontro de Obatalá para colocar no saco da criação a terra, esse elemento que estava faltando. E ela vai, né, no mesmo caminho que Obatalá teria trilhado, só que ela acaba encontrando ele desacordado, né? E ele tenta acordar ele, não consegue, coloca a terra no saco da criação e retorna ao Orum, né, para falar com o Olodumare sobre o que teria acontecido com o Batalá. Chega até o Olorum e conta a situação, né, que havia encontrado o Batalá desacordado. O Olodumare reflete sobre isso e pede então que Odudua seja a divindade criadora do Aie, né, do planeta Terra. Ou como diz o livro do Ney Lopes, o mundo visível, né? Então Odudua, muito meticulosa, escuta as orientações de Exu e vai consultar Ifá, né? Nesse meio tempo, o Batalá, né, acorda e percebe que não está mais com o saco da criação. Retorna até o Olodumare, né, até o Orum, muito envergonhado, e conta a situação. O Olodumare reflete e diz para ele que ele precisava refletir sobre as ações dele, mas que ele teria mais uma chance de demonstrar as suas capacidades. E diz ao Batalá que então ele seria o criador dos
Ara-Aie, né? E não mais do Aie. Os Ara-Aie são os seres humanos, né? A fauna e a flora também, né? Tudo que tem vida aqui no Aie. E Odudua, então, consulta Ifá determina alguns ebós para serem cumpridos e ela assertivamente faz todos e vai até o lugar que seria construído o Aie. Mas ela não sabia o caminho para aonde seria, né, a construção do Aie. Então ela pede ajuda para as divindades que estão ligadas ao caminho, que é Exu, Ogum e Odé, né, ou Oxóssi. Ogum rapidamente pula na frente e diz que se oferece para mostrar o caminho para ela. E a partir desse momento, Ogum passa a ser o Assiwaju, aquele que vai à frente demonstrando o caminho, mostrando as novas possibilidades, né? E, feito isso, Ogum mostra o caminho para ela. Ela chega no local onde seria construído o Aie, né? Pega o saco da criação. Nesse lugar onde ia ser construído o Aie só existia terra, só existia água, né? Ela pega de dentro do saco da criação a terra, toca para cima da água, né? E depois de tocado essa água, ela toca a galinha de Angola para ciscar e espalhar a terra. Depois disso, ela coloca o camaleão, né, nesse lugar para ver se a terra está segura. Para descer até o lugar, ela amarra uma corrente numa árvore e desce até a terra, né? Depois do camaleão andar sobre a terra e ter a confirmação de que a terra está firme, ela pisa na terra, que seria hoje, então, o Aie. Então, Odudua é a primeira divindade a pisar no Aie e por isso ela é considerada a Mãe Terra, né? A nossa Yami. Depois do Aie criado, o Batalá convoca os orixás para que procurasse um elemento no Aie que fosse suficiente e consistente para a construção dos corpos dos Ara-Aie, ou seja, dos seres vivos, né? E aí, convocados todos os orixás, eles vêm ao Aie e procuram diversos elementos, né? Água, fogo, ar, enfim. E não encontram nenhum elemento que fosse consistente o suficiente. Até que eles chegam num elemento do barro, que é de uma divindade chamada Nanã, né? E aí, quando eles chegam no barro ou na lama, e eles vão pegar a porção para a construção dos seres vivos, a lama começa a chorar, né? Como a gente bem sabe, para essa cosmopercepção, todos os elementos da Terra contêm vida, né? Diferentemente de outros segmentos religiosos que acreditam que os seres humanos são superiores, né? Nas relações, na cosmopercepção africana e mais especificamente iorubá, tanto os seres vivos quanto os elementos da natureza estão numa relação complementar, né? E horizontal, né? Então, ao tentar colher a porção da lama, a lama começa a chorar e diz que se for colhido grandes porções dela para a construção dos seres vivos, chegaria um tempo que ela deixaria de existir, já que a matéria é finita, né? E os orixás, então, retornam ao Orum, né? E comentam com Olodumare sobre o acontecido, né? E aí, uma divindade mais nova, e por isso não havia sido convocada, que é Iku, ele se oferece para ir junto nessa missão. E aí, os orixás, né, com a ajuda de Iku, retornam ao Aie para tentar mais uma vez, né, colher a porção da lama. Chegando lá, a lama novamente, né, se recusa a disponibilizar partes dela e Iku propõe um acordo. Iku diz para ela que se ela despendesse as porções para a construção dos seres vivos, ele de tempo em tempo restituiria essas porções, né? Então os seres vivos usariam a matéria durante um tempo, durante o ciclo vida, né? E no final desse ciclo eles devolveriam essa matéria para a Terra e Iku restituiria a lama, né? A lama pensou e
concordou com o acordo, né? Então, a partir desse momento, o Iku passou a ser o orixá da vida, o restituidor da matéria, aquele que, ao final de cada ciclo da vida, né, dos Araiê, devolve as porções à lama, fazendo com que se crie um ciclo, né, de reciclagem dessa lama. Feito o acordo, os orixás então conseguiram um elemento para a construção dos Araiê e levaram as porções para o Orum para a construção dos Ará, dos corpos, né? Então o Batalá, com a porção suficiente, começou a modelar os corpos, né? Depois de todos modelados, ele pede aos orixás novamente para que eles voltem ao Aiê para buscar outros elementos para a construção do Ori, da cabeça, né? E aí os orixás vêm e recolhem a água, o vento, as folhas, as raízes, né? Todos os elementos que aqui tinham disponível. Eles levam para o Batalá e o Batalá constrói o Ori. Só que antes dele construir o Ori, ele pede para um orixá chamado Adjalá para que ele modele as cabeças, né? Essa divindade é o grande modelador das cabeças, então. E junto com os Odus, ele faz a construção de cada Ori que hoje a gente faz uso, né? Depois dos Oris modelados, do Ará construído, cada elemento da natureza é incluído no Ori Nu, né? No interior da cabeça, no cérebro. Feito isso, o Ará pronto, o Ori também constituído, o Batalá leva os Araiê para Olorum, para que Olorum dê o sopro da vida, o Emi, né? E Olorum dando esse sopro, esses corpos ganham vida, né? Esses corpos ganham vida e decidem vir para o Aiê. Só que antes de vir para o Aiê, eles passam na casa de Adjalá, para que cada um escolha o Ori que vai ser usado aqui no Aiê. E no mito diz que aqueles Araorum, né, os corpos do Orum, que quiserem vir para o Aiê, e ao passar pela casa de Adjalá, se eles levassem um presente, ele ajudaria a escolher o melhor Ori. Mas, se eles não levassem nenhum presente, eles escolheriam, né, individualmente, por eles mesmos. Escolhido o Ori e vindo para o Aiê, a gente começa esse ciclo vida, que é o ciclo que a gente se encontra hoje, né? E aí, com a conclusão desse mito, a gente passa a entender que, para essa cosmopercepção, a vida é extremamente coletiva, né? Já diz a filosofia Ubuntu que eu vim a teu serviço e tu a meu serviço. Ou seja, aquela frase que talvez seja muito conhecida, né, dizendo que eu sou porque nós somos, ela está baseada nessa lógica, que é sempre coletiva, nunca individual, né? Para essa cosmopercepção, o ser africano, e mais especificamente trazendo para o nosso contexto, o tradicional de matriz africana, ele só se entende, ele só se encontra vivendo no coletivo, né? Então essa ideia do Ocidente, ou talvez judaico-cristã, né, de ser individual, de autossuficiência, para essa cosmopercepção não faz sentido, né? A gente só é completo, né, dentro desses pressupostos civilizatórios no coletivo. Então, como eu disse, eu sou Gan Labê, da comunidade de Leaxé Manjaume Olodô, né? E eu sempre fui de terreiro, né? O meu nome, que é Ornambi Axé, ele é do idioma Yorubá e ele significa nascido no caminho do Axé. Meu avô era Babalorixá, meu pai é Ogã, então eu sempre estive no espaço do terreiro, né? Mas foi a partir das formações teóricas que eu passei a conhecer, as formações teóricas dentro do terreiro, que eu passei a conhecer o mito da criação, né? O mito da criação a gente pode encontrar, por exemplo, ali no livro da Goia Morte, da Joana, né? Que é um livro que traz muito desses pressupostos civilizatórios que a gente faz uso, né?
E esse mito passou a influenciar na minha vida de uma forma complementar, no sentido da gente entender da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? A gente passa a entender por que a gente tem que fazer o axixê, né? Que é o rito escatológico de retorno à massa de origem, né? Quando a gente morre, ou seja, quando a gente passa do ciclo vida para o ciclo morte. Passei a entender por que a gente tem que se iniciar, né? Por que a gente se inicia para o orixá? Por que faz bori? Por que faz bori de 4 pés? Né? A gente vai encontrar as respostas nesse mito, né? Essa relação com o sagrado. Por que eu tenho que valorizar tanto a ancestralidade, né? Aqueles que vieram antes, que construíram um caminho para a gente trilhar, né? Tudo isso são grandes influências desse mito que me fizeram me constituir enquanto ser hoje. No projeto Ilubatá, durante as aulas, a gente fala muito que com o atravessamento do colonialismo e do racismo nas tradições de matriz africana, principalmente o Rio Grande do Sul teve uma perda teológica, uma perda filosófica, né? Uma perda cosmológica. Então, eu acho que se tem uma mensagem que pode ser dita e que seja significativa, é que os tradicionais de matriz africana, os batuqueiros, os umbandistas, os quimbandeiros, estudem sobre a nossa tradição, estudem sobre a nossa cosmopercepção, estudem sobre a nossa teologia, que a gente vai, com a teoria, encontrar sentido na prática.